Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal da Grafologia Método Radai. Aqui onde você entende as pessoas, como elas funcionam, tudo isso através dos seus gestos ao escrever. E esse é um conteúdo breve, rápido, mas que vai agregar valor para o teu dia a dia. Aqui é a Grafopílula e eu, como expert na escrita, meu nome é Letícia Radai, que você acabou de ver esse conteúdo aí pela internet. Te convido a se inscrever no canal, porque eu estou sempre colocando vídeos e conteúdos para você entender como que a escrita pode ajudar a sua vida, você se desenvolver, entender suas habilidades, ajudar mais as pessoas, ter relacionamentos melhores, tudo isso quando você está escrevendo. O inconsciente fica bem nítido para você entender melhor. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso conteúdo é para falar sobre uma coisa muito forte, que é o medo, como que o medo aparece na escrita e mais, não só como ele aparece, porque você já deve ter me visto falando em algum momento sobre o medo na escrita, mas eu quero levar um pouco mais de valor, agregar valor aí ao teu dia, para você refletir sobre isso. Sabe que muitas pessoas têm medos, e esse medo acaba travando, né, a você e muita gente de tomar decisões. Só que as pessoas nem imaginam que o seu maior medo é a sua maior virtude, a sua maior coragem. Pois parece que não, mas é verdade. Infelizmente, a gente procura fazer as coisas quando a gente está pronto, sabe? Aí a gente fala assim, não, calma que eu preciso vencer esse medo, eu ainda tenho medo de me colocar, de me mostrar. E essas tarefas desafiadoras que fazem com que a gente sucumba a muito dos nossos momentos de oportunidades, ela realmente podia ser vivida de forma melhor. E o meu papel hoje aqui é realmente te falar sobre essa questão do medo. Embora quando você tenha esse olhar parece algo que vai te colocar num momento de estar acuada, o medo, ele te oferece uma grande chance de você superar algo importante para você. Quando você supera o medo de alguma questão sua pessoal, você ganha muito do outro lado. Vou te dar o meu exemplo pessoal. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim quando eu vinha aqui gravar vídeos no YouTube, no meu Instagram. Aliás, se você não me conhece no Instagram, @Letícia Radai, que pode me acompanhar por lá também. E eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão achar? Elas vão me criticar. Eu pensava nisso tudo. E esse medo, né, fez com que durante muito tempo eu tivesse tantas informações legais para compartilhar, mas eu não ia para frente, eu não compartilhava. Até que chegou a hora que eu decidi mudar essa história. E falei, agora chega. E mesmo com medo, eu vou. Sabe aquela coisa, vai com medo mesmo? Essa minha luta para vencer essa barreira me deu uma grande chance de fato, me destacar e mostrar para as pessoas que eu sei o que eu posso ajudar as outras a melhorar suas vidas, suas maiores forças, né? O medo, ele influencia, inclusive, o nosso desenvolvimento pessoal. E sabe que quando eu comecei a vencer esse medo, outros surgiram, óbvio, como isso a gente tem, né? A gente pensa que você tem um medo, nós tem vários, eu também tenho vários. Mas uma vez que você vence um, você começa a falar, puxa, eu posso. Olha, eu consigo. Isso é um medo, mas se eu tomar consciência dele, isso vai ser superado. Então, o medo, ele promove o teu desenvolvimento pessoal. O medo, a você não lidar com ele, ou você não enfrentá-lo, vai fazer com que você, inclusive, vá cada vez mais para baixo, cada vez mais depressiva e estagnada. E isso reflete na escrita. Por isso que você entender que o medo, ele é só uma emoção fundamental que todo mundo tem, né, sobre os seres humanos têm medo, quem não tem medo? Medo de. Quais são os medos, por exemplo, mais comuns que as pessoas enfrentam e que muitas vezes faz a gente simplesmente não seguir adiante? O medo do fracasso, o medo da crítica, né? Por exemplo, o que as pessoas vão falar, elas vão me criticar, né? O medo do desconhecido, às vezes você não entender o que vai acontecer lá na frente, pode se manifestar na tua escrita, por exemplo, na tua margem direita, ficar um buracão grande, você vê que existe uma coisa na sua cabeça que só é vivido na sua cabeça, mas ela não é real, né? E a gente começa a olhar para isso e esse medo vai sair. Se você não sabe dessa informação, você vai ficar travada sempre lá, mas como vai ser? O que vai acontecer? Quando você mata a charada que você tem essa característica, você vai superando. O medo, por exemplo, de falhar, e é um dos grandes e maiores das pessoas, é o fracasso, né?
Por exemplo, vai que eu vou lá, coloco o meu objetivo e as pessoas falam, tá vendo? Você não conseguiu. Tá vendo aquele relacionamento? Tá vendo aquele projeto, aquele trabalho que você queria? Você foi lá e não deu certo. Então, esse medo do fracasso faz com que a gente perca, sabe o quê? Oportunidade de ter sucesso. E esse medo, ele pode ser, inclusive, paralisante e determinar o teu crescimento pessoal. O medo, ele é só uma emoção, ele não é uma realidade, ele é uma emoção e se você deixar, ela pode travar a tua vida. E o medo, por exemplo, da rejeição, que é um outro medo que as pessoas têm muito, medo de se sentir inadequada, abandonada. Às vezes as pessoas não falam o que gostariam, elas ficam dizendo sim para todo mundo, isso também está na escrita. Quando a gente tem escritas, por exemplo, com as ovais, as partes das ovais abertas por cima, vai falar de uma pessoa que aceita muito o que os outros falam para ela. Ah, tá bom, entendo. Só que aí, na hora H, que ela tem que colocar a sua opinião, tem um evitamento. Porque ela fica com medo que esta fala pode afetar o relacionamento dela, e aí ninguém mais querer estar com ela, e aí ela vai ser vista como chata, aí ela vai ficar sem ninguém do lado. É mais um medo que vai fazer com que essa pessoa evite superar essas coisas. Medo, por exemplo, de perder o controle. Muitas pessoas são extremamente controladoras. Se você olha a escrita, você vai ver, por exemplo, hastes bastante retas, verticais, falando sobre um controle, inclusive das emoções. E aí elas ficam com medo de que se ela não controlar as coisas direito, vai dar tudo errado. Vai acontecer alguma coisa que não vai funcionar. Então, é esse sentimento de um possível problema lá na frente de perda de controle, faz com que a ansiedade aumente muito, o desejo de manter as coisas tudo sempre em ordem, arrumado, organizado, isso impacta demais a vida das pessoas. Eu tenho uma cliente, inclusive, que durante a pandemia me procurou para trabalhar sobre essa questão de controle. Ela tinha medo de perder o controle. E o que aconteceu? Na pandemia, todo mundo perdeu o controle. Aquilo que a gente sabia que a gente ia fazer amanhã, simplesmente virou fumaça. A gente teve que mudar nossa forma até de sair na rua. A gente teve que mudar absolutamente tudo dentro de casa, fora de casa. Então, esse medo que ela tinha de perder o controle, ele estourou, foi lá em cima. Foi ruim na hora, porque ela sentiu o desconforto, mas foi extremamente positivo, porque depois da pandemia, essa cliente ela evoluiu tanto que hoje, por exemplo, ela é uma perita grafotécnica, ela passou de uma aluna que estudava grafologia, começou a estudar a perícia grafotécnica dentro do Instituto Radec, e hoje faz trabalhos aí para a justiça, para ajudar as pessoas a terem a oportunidade de fazer, defender, né, o seu documento por uma assinatura não ter sido feita por ela, promover a justiça, a verificação da identidade de alguém. Então, ela conseguiu superar essa situação. É importante a gente falar, inclusive, de casos de televisão que você deve ter visto, porque eu sei que isso vai te ajudar a você ir além, né? Além do medo. A escrita vai mostrar seus traços de personalidade e, inclusive, como que o medo que você sente está relacionado à tua história de vida. Por exemplo, com letrinhas muito pequenas, vão falar de, talvez, uma sensação de insegurança interior. Então, nota que cada pessoa vive o medo de uma maneira exclusiva e dela, né? E qual que seria, por exemplo, um outro caso que a gente pudesse falar aqui sobre medo? Um caso aqui que eu marquei para comentar com vocês, são dois casos que eu quero comentar rapidinho. A Oprah Winfrey, ela é uma mulher americana, né? E ela teve um passado muito difícil. É um passado que incluía pobreza, abusos, inclusive, abuso sexual, abusos emocionais. E ela se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela é uma apresentadora, você deve conhecer ela aí na internet. E quando a gente identifica na escrita dela, você vê que ela tem sim um medo de faltar algo, bem nítido na escrita dela, um medo de carência, ela tem um sentimento de que pode a qualquer momento faltar. Ela tem um sentimento também de insegurança. Mas o que ela faz? Ela atua justamente nesse medo e aí ela se tornou uma apresentadora de talk show, né, de sucesso, uma empresária super influente. Ela não se permitiu ficar travada ali, ela atuou no medo. Uma outra também pessoa conhecida para você, que você pode, uma brasileira, né, quero falar aqui, é a Gisele Bündchen.
é uma modelo, né, brasileira, que você super conhece, muito conhecida, e inicialmente ela era muito tímida. Então, imagina, como que uma pessoa tímida ia se tornar uma modelo e viajar o mundo inteiro? E foi isso que ela fez. Ela realmente atuou no medo e foi daí que ela conseguiu ter uma carreira internacional de sucesso. Então, veja, o medo para algumas pessoas pode ser uma grande prisão, uma grande trava. Para outras, depende do seu ponto de vista, o quanto você realmente sabe sobre si mesmo, pode se tornar a sua chance de sucesso. Porque ali onde tem a dificuldade, sempre tem uma frase que eu gosto muito de falar. Primeiro, você não é um traço, então isso não é geral para todo mundo, mas entenda que aonde tem uma semente de dificuldade, tem uma semente de igual equivalência de sucesso. Se você tem uma dificuldade com algo como a Gisele Bündchen, de falar, de se mostrar, é uma grande oportunidade de você vencer isso. E pode ter certeza que os seus pontos de crescimento e desenvolvimento pessoal é a sua chance de sucesso. Porque é óbvio que você está no planeta para se desenvolver e não para se desenvolver. Não vai dar ruim. Talvez seja mais desconforto no começo, mas com certeza você, ao superar uma coisa tão difícil para você, pode alcançar um lugar que você nunca chegou antes. E a maioria das pessoas não faz isso. Outra pessoa também que a gente pode falar aqui é uma senhora que se chama Helena Sagel. Ela é uma estilista brasileira e ela enfrentou o medo de fazer o empreendimento, né, ser uma empreendedora após os 50 anos de idade. Ela simplesmente falou, eu vou fazer. E ela fundou uma marca que se chama By Helena Bordon e se tornou um exemplo de sucesso para empreendedoras maduras, né? E ela fala sobre isso. E quando você vai identificar onde ela atuou, o medo de ser velha demais, o medo de não dar certo. Será que agora eu posso fazer isso? E ela, de fato, hoje é uma das grandes líderes que diz que ela colocou toda a vida dela para mostrar que se ela pode, outras pessoas podem também. Não só esses exemplos, mas como várias pessoas trazem aí para a gente olhar para nós e falar: precisamos vencer esse episódio da nossa vida, né? Muitas vezes, aquele medo mais fundo que a gente tem não é de a gente não conseguir, parece que é. O nosso medo mais fundo é que às vezes a gente pode conseguir sim, e além do que a gente imaginar. Não é a nossa. O que mais nos assusta, mais acaba assustando a gente, né? Às vezes de chegar e conseguir, não é o se eu vou fazer, mas é aquela coisa, tá, mas ok, eu posso ser brilhante, eu posso ter destaque, eu posso conseguir isso. Uau, isso é muito para mim. Mas Deus pôs você no mundo. Se essa não é a sua chance de você evoluir, ter o que você, né, veio fazer aqui, você não é filho de Deus. Deus colocou todo mundo no mundo para que a gente tenha a oportunidade de se envolver e desenvolver, né? Não tem nada de bom você ficar se encolhendo, se diminuindo, se sentindo inseguro, insegura e não fazer o que você vai fazer aqui. Todos nós temos que fazer como as crianças. As crianças fazem o que? Elas são espontâneas, elas vivem, elas querem brilhar, elas pintam, elas cantam, elas dançam, elas expressam a sua voz no mundo. A criança não fica assim, mas o que eles vão pensar de mim se eu gritar agora? Ela grita e acabou. Claro que eu não estou falando para você gritar, mas o que eu quero dizer é que a gente nasceu para manifestar o divino em nós. A gente nasceu para manifestar aquilo que Deus colocou em nós. Por que, que eu digo Deus? Porque a vocação é a voz do coração, tá? É aquilo que a nossa alma vibra, é aquilo que está lá dentro da gente. E o nosso medo impede que essa voz do coração saia. Então, se a gente começar a entender que esse medo, ele é pontual e ele é só uma emoção, e que a gente é um filho de Deus, que a gente tem em nós o que a gente precisa, a gente vai começar a deixar a nossa luz brilhar. A gente vai começar a ver que à medida que a gente dá essa permissão para nós mesmos, as pessoas ao redor começam a validar. Olha que legal. É isso mesmo. À medida que as pessoas, por exemplo, hoje olham aqui para mim na internet e falam assim, nossa, a Letícia fala bem, ela ensina bem, elas, as pessoas acabam me validando também para que eu possa me expressar cada vez mais. E quando você começa a seguir essa sua linha que bate no coração, que é a tua voz que sai de dentro, você vai ver que você vai se libertar.
você vai viver mais leve e automaticamente você vai libertar as pessoas ao seu redor. O nosso maior medo não é de a gente ser inadequado e não conseguir as coisas. O nosso maior medo e mais profundo é que a gente consegue. Porque a gente sabe, no fundo, que na hora que a gente conseguir, vai ser muito legal. E aí, não vai mais precisar ficar se fingindo de coitadinho, de pequeno, né? A gente vê que aquela coisa pequena não serve mais. E a sabedoria não é você fingir uma falsa modéstia de que você, é humildezinho, não sei o quê. Não. E também não é você ser extremamente orgulhoso e falar isso demais, mas é você colocar a sua missão, que é aparecer, brilhar, conectar, como as crianças fazem. A gente nasceu para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós e que está em todos também. Quando a gente começa a fazer isso, a gente permite que a nossa luz brilhe e das pessoas também. Então, não faça do seu medo uma trava. Faça com que o seu medo te liberte e que liberte os outros também. Espero que você tenha gostado dessa nossa grafopílula e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até já!